Esse vídeo é sobre os avós, né? Os avós, porque a gente tem muito problema, muito mesmo. Quando um filho escolhe outro caminho, então se a mãe teve cesárea, né? Aí a filha dessa pessoa que teve cesárea resolve partir para um parto humanizado e procurar um caminho oposto. E a verdade é que essa avó, ela não consegue entender que os tempos mudaram, que a medicina avançou. Ela acha que a filha está fazendo uma afronta, dizendo que tudo que ela fez foi errado, já que você está procurando uma coisa totalmente diferente. Então, muito disso se dá através de muita opinião e muita coisa. A gente vê avós e avós tentando, principalmente a avó, tentando controlar muito a maternidade do próprio filho. Quer dizer, é a primeira chance daquela mulher e daquele marido ali poderem criar esse filho do jeito que eles acreditam. Não é porque você foi criado de um jeito X, não é porque você vai fazer outra coisa que você está dizendo que seus pais fizeram errado. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas a medicina avançou, né? Eu sempre brinco que se você tiver câncer, você não vai procurar o seu amigo que teve câncer para se tratar de você. Você vai procurar um oncologista. Então, se você é mãe, você não é para você fazer tudo que a sua mãe falou, a sua amiga do Facebook ou do grupo de mães. Tem um pediatra para te falar o que é para fazer. Acredita no profissional. Se a pessoa tem hipertensão, ela não vai tomar o mesmo remédio da vizinha. Qual remédio você está tomando para pressão? Um branquinho? Eu quero esse aí, vou comprar esse aí também, que é muito bom. Ninguém faz isso. A pessoa vai no médico. Agora, com o pediatra é diferente. As avós sempre acham que sabem mais do que eu. Sempre. Esse é o meu dia a dia. Ninguém chega num advogado e fala, olha, eu trouxe essa causa aqui, mas eu li no Facebook, lá no Google ou no Facebook, que é muito bom você fazer assim, assim, assim. Ninguém faz isso com o advogado. Mas comigo faz. Não, porque eu li no Google, quando o cocô tá verde, quer dizer que o bebê tá com cólica, né? Então, é um desrespeito muito grande. Eu evito levar para esse lado, embora seja, porque a pessoa nem percebe, né? Não é a intenção da pessoa. Mas, na verdade, é um desserviço para aquela mulher, né? Porque ela fica confusa entre o que o pediatra dela está falando e o pediatra não precisa ser eu, entendeu? Qualquer um, não precisa ser eu. E um leigo com opinião. Eu tenho direito de ter opinião sobre o que eu quiser. Eu não sou economista, eu não posso ter opinião sobre economia. Mas nem por isso a minha opinião é o mais correto do planeta. Tem uma pessoa que só estuda isso. Então, não estou querendo dizer que o médico não possa dar explicação, tem que dar, que o médico não possa ser confrontado, claro que pode. Estou querendo dizer a falta de embasamento, soluço é frio, cocô verde é cólica, essas coisas que deixam a mulher insegura e não levam a ninguém a lugar nenhum. Além disso, vem o problema do preconceito, né? Então, começa assim. E claro que a criação de todo mundo entra nisso, mas aí o avô fica com aquele garotinho ali, e aí o garotinho já volta da casa do avô aprendendo que os bonequinhos têm que brigar. Por que os bonequinhos não podem ser amigos, passear? Não sei o que os bonequinhos podiam fazer, mas eles têm que lutar. O cara tem 1 ano e meio, os bonequinhos lutando. Mas é a coisa, né? Aí, se um avô vê uma boneca perto, tem uma priminha, alguém, aí o garoto pega a boneca da priminha, nossa, pro avô aquilo é uma afronta. Por que você tá deixando esse garoto brincar com boneca? Quer dizer, vai restringir, quer dizer, começa essa coisa, isso é coisa de menino, isso é coisa de... Não, isso é coisa de criança. Eles são crianças, eles estão brincando. Não importa. Não vem nenhuma menina fazer briga de boneco no consultório. Por quê? Porque os avós e avós não ensinam isso para as meninas. Porque a menina é a princesa, né? A menina é a princesa, a menina é a frágil, né? Ela tem que aprender outras coisas. Imagina que ela vai brigar. Não, de jeito nenhum. Então ainda tem esse problema, né? De cor nem se fala, né? Depende, se souber o sexo antes do nascimento, só vai ganhar roupa rosa. Mas esquece.
Não vai ganhar roupa azul marinho. Não ganha. Então, ainda temos esse problema. E claro, quando você depende da ajuda da sua sogra ou da sua mãe, você fica... Elas não são uma funcionária que estão sendo pagas para fazer o que você quer. Elas vão fazer o que elas querem. Então é como assim, a mãe não deixa assistir televisão, a avó põe para ver televisão. Em última instância, na verdade em primeira, isso é um desrespeito com a mãe da criança, com a própria filha. Essa avó, ela não está desrespeitando só o neto, ela está desrespeitando a filha, que não quer que o filho veja televisão. Então você não tem ideia de como isso é comum, dos filhos que viram pais terem dificuldade de sair desse papel de filhos aqui, ó. De parar de obedecer aqui, sendo que agora você já tem uma pessoa embaixo de você que depende das suas boas escolhas. Se para você ver televisão não é... E já está provado que não é bom, mas enfim. Estou nem dizendo de estudo científico, estou dizendo da sua opinião. Se você decidiu que seu filho vai ser criado sem ver televisão, por que a sua mãe ou a sua sogra colocam a televisão? Você não tem respeito por você. Então, assim, pais e filhos se desrespeitarem é muito comum. Isso começa lá atrás na criação. A gente já falou 10 vezes o quanto é importante você demonstrar respeito pelo seu filho para de fato ele te respeitar. Mas é muito difícil isso acontecer. Mas é muito, muito, muito. O mais comum é a gente cerceando, castrando, dando ordem, criticando, fazendo piada, debochando. Isso é o comum. Fora o momento em que a avó que ajuda se faz de vítima. Porque nada que eu faço está certo. Não, eu não estou dizendo isso, só estou pedindo para você não colocar na televisão. Aí a pessoa se faz de vítima, deixa a filha culpada, porque a filha está precisando de ajuda, então sente culpa. E aí deixa para lá. Na verdade, isso é manipulação pura e simples, para fazer a manutenção do desrespeito. Todas as avós são assim? Claro que não, existem avós maravilhosas. Super respeitadoras, que querem aprender coisas novas, que estão abertas para o BLW. Pô, tem um monte de avó assim, um monte. O consultório é lotado delas. Mas também eu vejo muito esse peso nessa relação. E a mulher, ela fica muito dividida, porque ela, ao mesmo tempo que ela não quer brigar com a mãe, claro que não, quem quer brigar com a própria mãe, mas ela já tem umas opiniões sobre o próprio filho. E não é opiniões que eu dei, porque a pessoa que me procura, ela já tem uma mentalidade parecida com a minha. Não é uma pessoa que vem e eu convenci ela de que fazer o BLW era bom. Essas pessoas, de maneira geral, já sabem do meu trabalho, salvo raríssimas exceções. Então, eu acho que essa relação é uma relação extremamente delicada. E a gente tem que, a todo momento, eu acho, ficar atento para que, quando, né, a pessoa vira mãe, pai, acaba revendo um pouco da própria criação, né? Dos pontos que... É difícil, é muito difícil, né? Criar filho é muito difícil. É um trampo, além de tudo, é um rolê, né? É um rolê prazeroso, mas é um rolê... E tem toda o seu histórico, a sua bagagem. E às vezes as pessoas reproduzem no filho coisas que elas não gostaram e fizeram com elas. Por falta de força de mudar. Então acho que é importante essa autopercepção quando a gente vira pai e mãe, para você perceber ali, ó, tal coisa, eu não queria fazer desse jeito, como é possível fazer de outro? Talvez sozinha não dê, talvez você precise de ajuda. Mas é importante você, porque no fim, a criança é que paga. Você está pavimentando o caminho da criança, é a criança que vai pagar por isso, pelas más escolhas dos pais. É fato. E nenhum pai e mãe é capaz de fazer boas escolhas 100% do tempo, como as crianças também não. Embora os pais cobrem as crianças a todo momento pelos erros que cometem. Eu acho bem importante essa percepção do caminho que você quer seguir, para você não parar no meio do caminho. Que a pessoa você não tem ideia, a pessoa vai no consultório, aí a pessoa fica lá, não concordo, está certa, maravilhoso, isso aí vai ser demais,
pô, nota 10. Beleza. Aí eu tenho aquela paciência, fico ali 3 horas ali explicando, um tempão, nananã, nananã. O telefone é 24 horas, a pessoa pode perguntar e tal. Aí vem a pessoa depois na próxima consulta, mas e aí, a gente tá, e aí, comida, como é que tá? Não, mas é que, né, uma notícia, não estamos fazendo desse jeito. Aí o resultado começa a não dar certo, aí a culpa é da criança. Não, mas lembra que eu falei que era pra você fazer assim e você não fez? Então, assumir a responsabilidade. Porque os pais fazem muito gerúndio. Não, mas eu vou fazer. Não, tem que fazer hoje. Se você fizer daqui a um mês, ele já vai estar em outra fase. Já passou dessa fase disso aqui. Gerúndio é pra mim. Se eu comprar uma cama nova hoje ou daqui a 2 anos, que diferença vai fazer? Nenhuma. Não estou em formação. Para uma criança faz diferença. Para uma criança faz diferença dormir no chão enquanto engatinha e dormir num berço onde ela chama os pais 10 vezes enquanto ela engatinha. Estou falando de uma coisa, mas... Então, eu acho que tem também uma dificuldade da pessoa transformar o que eu entendi, o que eu penso que eu acredito, em ação. Então, eu vou botar em prática isso que eu ouvi, que eu acreditei, que eu concordei. Só depende de você. Mas sabe os adultos paralisados que eu comentei no outro vídeo? São esses. Tô achando tudo lindo, mas não consigo fazer. E aí eu sigo como? Culpado e frustrado. Eu sinto culpa de não conseguir botar em prática tudo que eu quero e eu fico frustrado com o resultado. Porque eu queria outro resultado. Eu sempre falo para os pacientes, você quer chegar em Los Angeles? Compra passagem para Los Angeles. Vocês estão indo para Tóquio. Vocês não vão chegar em Los Angeles. A pessoa não vê ou se vê, tá paralisada. Não consegue tomar uma atitude para sair desse lugar onde ela não está feliz, veja bem. Ela vem com queixa, eu estou reclamando, tá ruim. Mas eu não consigo mudar. Eu não consigo sair disso, porque eu estou paralisada diante dos meus problemas. Então, isso é recorrente, né? Isso é de geração para geração. Porque aí eu paraliso o meu próprio filho. Com a minha paralisação, eu amarro o meu filho. E aí ele vai também ficar paralisado lá na frente. E assim a gente vai, ó. Então é importante a gente rever a nossa educação, rever os pontos que foram positivos. Não é questão de culpar ninguém. Os pais fazem o que eles podem, fazem o melhor que podem. Vocês também estão fazendo o melhor que vocês podem. Ninguém acerta o tempo todo. Mas só não reproduzir os erros que vocês não querem reproduzir. Não reproduzam. Não reproduzam, vocês que estão fazendo. Não sou eu do consultório. Às vezes eu sinto que parece que eu quero mais que a pessoa. Que ela resolva o problema dela. Ela está infeliz, está reclamando. A gente dá a ferramenta, a pessoa não põe em prática. Ela continua infeliz e reclamando. E as consultas vão passando e eu não saio dessa situação. Então, eu acho que a avó é uma coisa fundamental. Quem tem a bênção de poder ter avô e avó é incrível. É claro que o papel do avô e da avó não é educar a criança. Esse é o papel dos pais. Esse é o papel dos pais, ponto final. Os avós podem não atrapalhar na criação, mas ficar educando, você está num ambiente que seu filho fez uma coisa inadequada, é você que tem que levantar e colocar. Não é o seu pai, a sua mãe. Eles têm que ter uma postura de espectador, é você que está educando. Se você está ali... Se eles estão sozinhos com a criança, aí sim eles têm que colocar em prática o que você faz. Mas na tua presença, quem educa é você, né? A avó é incrível, né? A avó e a avó. Poder conviver com a avó e a avó é uma bênção. Às vezes, tem muitos avós que têm muito prazer e querem tomar esse papel de cuidador. Tem outros que não conseguem ou não podem. Não quer dizer que um avô é melhor do que o outro por causa disso. Precisa ver lá atrás como é que foi, né? Eu acho que o papel do avô e da avó é mais estragar mesmo. Dá uma estragadinha assim de leve, uma coisa de leve. Sabe? Uma mimadinha aqui, outra ali.
Falar assim com a vozinha mole, né? Isso aí, vovó, seu filho tem 15 anos, a pessoa fica, meu amor, que nem se estivesse falando com um gato de 1 mês. Não tem problema. Eu acho que isso não é uma coisa que deveria incomodar os pais. Eu não acho. Eu acho que os pais deveriam tirar de letra. Eu acho que é muito pior, acho que a gravidade da situação é quando vem esse tipo de preconceito embutido no cuidado. Aí sim eu acho perigoso. Porque o avô e a avó, eles têm um papel de respeito, né, para a criança, de ensinamento. Aí você vem com os teus problemas aí, jogar em cima da criança, aí eu já acho complicado. Mas de resto, que a gente vê avô e avós amorosíssimos e dando a vida pelos netos. Então é incrível, maravilhoso.